Olá, pessoal! E vamos de mais uma história bizarra, e dessa vez se trata do mistério da família Perron do filme Invocação do Mal. E aí, então vem comigo. Para quem não sabe, eles existiram de verdade, e a história que eles relatam sobre a casa onde eles viviam é bem sinistra. Já que na vida real foi a maior inspiração para a franquia de terror de maior sucesso da história dos filmes de Invocação do Mal. Desde o lançamento do filme em 2013, conquistou vários fãs pelo mundo, que considerava a franquia de terror a mais assustadora. E o mais chocante é que os acontecimentos são inspirados em uma história real, perturbadora que aconteceu com a família Perron nos anos 70. Só que diferente do filme, em que os Warrens conseguem expulsar aquela presença maligna que atormentava a casa, por outro lado, na vida real, o desfecho não foi tão positivo assim. E então vamos para como tudo começou. A família Perron era formada por Rogers, Carolyn e as suas 5 filhas, Andrea, Nancy, Christina, Cindy e April. E em janeiro de 1971, a família se mudou para uma fazenda bem grande em Rhode Island. E a casa era tão grande que tinha 14 cômodos. Porém, mesmo tendo uma vida tranquila e aconchegante, aquilo tudo começou a virar um pesadelo. Assim que eles se mudaram, uma vizinha dali teria ligado e dito o seguinte: por amor à sua família, deixe as luzes acesas durante a noite. Logo de vista, eles não se importaram com o que a vizinha tinha dito, mas logo depois dos primeiros dias começaram a presenciar fatos estranhos, como vassouras mudando de lugar e uma pilha de poeira estranha que se formava do nada na cozinha. Depois as coisas começaram a ficar cada vez mais pior, e as filhas do casal, todas as 5, afirmavam que viam fantasma em volta da casa. E ainda diziam que alguns eram inofensivos e interagiam amigavelmente com elas. E eles chegavam a brincar e até dar beijos de boa noite às crianças. Mas outros, que também apareciam por lá, eram bem agressivos e agitados. Já o pai, Rogers, afirmava que sentia uma presença fria pela casa e um cheiro de podridão vindo do porão, como se tivesse alguma coisa morta ali. Depois disso, os acontecimentos começaram a ficar ainda mais estranhos e intensos. Os aparelhos de aquecimento falhavam sem nenhuma explicação e a cama levitavam nos quartos. Logo depois, a Carolyn, que era a mãe das 5 filhas, decidiu pesquisar sobre o histórico da fazenda e então descobriu que a casa tinha um passado terrível. E a casa teve sobre posse uma mesma família por 8 gerações. E durante esse tempo aconteceram coisas terríveis. Dezenas de pessoas haviam morrido de formas violentas e misteriosas naquele lugar. E a história da casa ainda envolvia estrupos e assassinato de crianças, como afogamentos no lago e até suicídio por enforcamento no sótão. Bathsheba, o verdadeiro mal. Essa mulher se chamava Bathsheba e ela acabou se enforcando no celeiro da fazenda. Bem, a família Perron começou então a acreditar que aquela força maligna que vinha da fazenda seria justamente da Bathsheba. Inclusive, uma das filhas, a Andrea, afirmou alguns anos depois que a Bathsheba considerava dona da casa e tinha ressentimento pelo fato de achar que a Carolyn competia por essa posição. Contudo, algumas pessoas afirmavam também que chegaram a ver a Bathsheba. Em todas elas deram a mesma descrição, dizendo que sua aparência era traumatizante, já que seu rosto não tinha uma aparência humana e que parecia mais com uma colmeia de abelhas ressecadas e repleta de vermes. A sua cabeça tinha uma cor acinzentada como a de um defunto em decomposição. E por fim, seu pescoço era inclinado, como se tivesse sido faturado. A família também conta que era possível identificar quando ela estava por perto, já que seu cheiro era podre e surgia do nada em algum lugar da casa. E então se tem o exorcismo de Carolyn Perron. Depois da família sofrer diversos ataques para deixar o local, e eles então começaram a desconfiar que a Bathsheba teria possuído a Carolyn, e foi aí que eles decidiram pedir ajuda ao casal Ed e Lorraine Warren, que na época já estavam bem conhecidos por se tratarem de acontecimentos sobrenaturais, e eles realmente decidiram ajudar. Mas as tentativas de comunicação com os espíritos pela Lorraine, que era uma médium, só causaram a piora nos ataques. E assim foi, até que eles decidiram que a Carolyn deveria ser exorcizada. A Andrea, uma das filhas, disse que para ela isso foi um dos piores momentos da casa em que ela achou que a sua mãe fosse morrer na noite do exorcismo.
mesmo. E os Warrens relataram o seguinte, que Carolyn havia falado com uma voz que jamais tinham ouvido e que foi arremessada a 6 metros de distância pela sala, por uma força que não era desse mundo. O que aconteceu com a família? Como as coisas não estavam saindo como planejado e as coisas estavam só piorando, então logo depois desse episódio, o marido de Carolyn, Roger, pediu para que o casal deixasse o caso e fosse embora da casa imediatamente. Depois disso, a família ainda continuou vivendo lá por quase 10 anos, até terem tido umas condições de sair da casa e se mudarem para a Geórgia em 1980. A Andrea Perron, que era a filha mais velha, descreveu toda a sua experiência em 3 livros: Demarologista, Vidas Eternas e Lugar Sombrio. A Lorraine Warren, que era médium e investigadora, e alguns membros da família Perron tiveram participação no processo de supervisão da produção do filme Invocação do Mal. Outro fato é que todos os acontecimentos do filme são muito leves em comparação ao que aconteceu na vida real. E por fim, mesmo com todos os acontecimentos bizarros que se passaram na casa e se tornaram públicos, curiosamente o local chegou a ser comprado algumas vezes. Uma senhora que se chamava Norma Sigurd relatou que a experiência de viver lá é como viver em um verdadeiro inferno. Porém, ela falou isso em relação aos fãs da franquia que visitavam o lugar o tempo todo. E ainda garantiu que a casa nunca foi assombrada por fantasma ou demônio. E esse foi o vídeo de hoje sobre uma história bizarra. Próxima semana tem mais vídeos como esse, então fiquem com Deus e até mais.